Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 5 lições valiosas de Lao Tse para reprogramar a sua mente. Basicamente, muitos dos conceitos que nós utilizamos aqui na Alquimia da Mente têm vários conceitos, tanto espirituais, quânticos, científicos. A gente fala bastante sobre neurociência também, a gente fala sobre esoterismo, ocultismo, né, até mesmo sobre alquimia, né, verdadeira alquimia em relação às antigas civilizações. E, obviamente, a gente tem que falar de filosofia, né? E, basicamente, Lao Tse é um dos grandes sábios, aí, ele, na verdade, polímata, né, como nós, em relação a saber sobre várias coisas. E Lao Tse, ali, 500 a.C., mais ou menos, no que nós consideramos como China hoje, mas não era China, né? Tinham várias dinastias naquela região que brigaram, né, por poder naquela época. Basicamente, Lao Tse ele vai aparecer naquela região, ensinando, inclusive uma indicação de leitura para você que gosta de saber mais sobre isso, é o livro dele, Tao Te Ching, que é basicamente um livro extremamente curto, mas extremamente longo. Eu quero dizer isso porque ele é curto em páginas, mas ele é muito denso em relação à profundidade de conhecimento. Coisas que a gente quase não vê hoje, né? Porque tanta informação, né? Não diria que é conhecimento que a gente tem hoje, que na verdade nem vira conhecimento, nem vira sabedoria. Então fica a indicação. Vamos lá, né? Eu vou, na verdade, ler algumas partes, inclusive vão ser partes do Tao Te Ching, que vão te ajudar a isso. Eu vou comentar cada parte, que vai ser uma lição valiosa, tá bom? Primeira lição valiosa do Lao Tse é: se você está deprimido, você está vivendo no passado. Então, você está deprimido, está vivendo no passado. Se você está ansioso, ansiosa, você está vivendo no futuro. Se você está em paz, você está vivendo no momento presente. Então, o Lao Tse conceitua, por exemplo, uma pessoa que está depressiva. Entenda aqui não apenas como a doença depressão, mas uma pessoa que só fica pensando, né, às vezes, naquilo que aconteceu. Então, está vivendo de passado. Ansiedade, estresse, né? Então a gente pensa em relação ao cortisol, o hormônio do estresse, a pessoa está sempre pensando no futuro, o que vai acontecer, preocupado com coisas que a grande maioria das vezes não vão acontecer. Se você está em paz, você está no momento presente. Olha que interessante. Hoje a gente vive numa sociedade cada vez mais o quê? Que a doença é algo bom, porque ninguém critica, e uma pessoa que está em paz, uma pessoa que está no momento presente, ela está o quê? Errada. A gente pensa isso num culto muito que tem hoje na sociedade, isso globalmente falando, basicamente uma pessoa que está em paz, não, mas porque como que você está em paz? Olha o que está acontecendo com o mundo, olha isso, olha aquilo. Na mesma perspectiva era o mundo do Lao Tse. Ah, Diego, mas o mundo era muito diferente do que é hoje. Será? Ou é uma percepção sua? Será que você também não está programado pela matrix mental, achando que o que nós temos hoje é o grande avanço da humanidade? Ou mesmo você ainda não sabe sobre a verdadeira origem da humanidade, ou mesmo nós como seres, como espécie, lá nas antigas civilizações? Entenda que às vezes a tua percepção que pode estar blindando até mesmo o seu avanço, o seu crescimento, a sua expansão. E é nessa mesma perspectiva que o Lao Tse traz essa informação. Presta muita atenção não só em você que está me ouvindo, me assistindo, me sentindo agora, mas pessoas ao seu redor. Pessoas que estão sofrendo com isso. Pode ser, às vezes, patológica, né? Com depressão, às vezes tomando remédios, tarja preta. Pessoas que, às vezes, vamos imaginar, estão estressadas demais, trabalho, né? Nossa, eu tenho muita coisa para fazer. Né? Então, vão ter várias consequências biológicas, bioquímicas. Isso, obviamente, que vai prejudicar cada vez mais fisiologicamente a pessoa. Então, ela precisa também ouvir o que a gente está passando aqui. E, logicamente, a procura do presente vai trazer a própria progresso em relação à sua vida, tá bom? Segunda lição do Lao Tse: as palavras verdadeiras não são agradáveis e as agradáveis não são verdadeiras. Olha que interessante, eu vou repetir até para você. As palavras verdadeiras não são agradáveis e as agradáveis não são verdadeiras. Né? E é isso, né? Eu conceituo bastante, até pegando ali Platão, que vai trazer essas informações do Sócrates, né? Que foi basicamente... Platão foi discípulo de Sócrates, né? Sócrates foi mestre de Platão e Aristóteles vai ser discípulo de Platão. Platão tem a criação dos arquétipos, né? Então, os arquétipos platônicos, sólidos platônicos, e um deles é a verdade. A gente usa isso muito no esoterismo, no ocultismo, em relação ao conceito da verdade, não da minha verdade ou da sua verdade, mas da verdade com V maiúsculo, inclusive a lei natural. Várias pessoas ao longo da humanidade falam sobre isso,
falaram sobre isso e falarão sobre isso porque é uma lei que não, ela é imutável. Eu não vou mudar, nem você vai mudar. Ela está presente no universo inteiro. E quando você começa a entender isso, a verdade ela não é agradável. Quer você aceite ou não, você tem que mudar, né? E é isso que as pessoas lutam às vezes. Não, mas não é assim, tem que ser assado. Aí você utiliza o seu ego, ao invés do seu eu, a sua essência, o seu self quântico. E muitas vezes você sofre por causa disso, querendo que o mundo fique circundando o seu umbigo, ao invés de aceitá-lo ou aceitar as pessoas do jeito que elas são. E muitas vezes, na verdade, as coisas agradáveis, né, que são apetitosas ao seu ouvido, apetitosas aos seus olhos, apetitosas ao seu coração, ao seu sentir, né, aos seus sentidos, elas não são agradáveis, porque elas têm que, não são verdadeiras, desculpa, elas são falsas. Você pode até ter uma percepção, nossa, isso aqui é muito bom, mas ela não é verdadeira. São pessoas falsas, pessoas invejosas, pessoas que estão, às vezes, te elogiando na frente, mas com uma, assim, te falando mal pelas suas costas, tá? Terceira lição de Lao Tse. Aquele que não tem confiança nos outros não lhes pode ganhar a confiança. Se você não confia nos outros, se você não confia nas suas parcerias comerciais, parcerias de negócio, ou mesmo no seu relacionamento, se você não sustenta isso como parceria, não como competição, é óbvio que o seu conhecimento, o seu relacionamento não vai ser bacana. Por isso você tem que sustentar isso com confiança. Ah, Diego, mas eu não posso confiar. Então você não vai ter um relacionamento. Você vai ter umas curtidas assim, tirar foto, colocar nas redes sociais para dizer que você está com alguém. Mas isso não vai ser sustentável no longo prazo. Ah, Diego, mas eu não estou preocupada com isso. Preocupado com isso? Tudo bem. É a vida que você está decidindo. É o que a gente sempre fala. Quem é responsável pelas suas escolhas é você. Se é isso que você quer, superficialidade, beleza. Tal como é. Não estou nem julgando, nem falando coisas que na verdade não existem. É basicamente isso, superficial. Você vai continuar com uma vida superficial. E relacionamentos superficiais não são de longo prazo, eles são de curto prazo, né? É assim que você vai decidir. Bacana? Quarta lição de Lao Tse. Para ganhar conhecimento, adicione coisas todos os dias. Para ganhar sabedoria, elimine coisas todos os dias. É super bacana, né? Para você ganhar conhecimento, adquira coisas todos os dias. Para você, o quê? Adquirir sabedoria, elimine. Olha que interessante. Isso tem tudo a ver com as polaridades. Então você tem que adquirir conhecimento, sim, né? E ao mesmo tempo tem que adquirir sabedoria ao mesmo tempo. Você vai ter que ler livros, consumir cursos, treinamentos, mentorias. Você vai ter que ter, por exemplo, procurar pessoas, mentoras, mentores para te ajudar no meio do processo. Mas ao mesmo tempo que você vai ter que eliminar também coisas que estão na sua vida, mas prejudicando o seu avanço. E isso acontece ao mesmo tempo. Acontece na minha vida, acontece na sua vida. E é interessante porque a gente ou é treinado para fazer um ou outro. Às vezes você não tem nem aptidão, ou mesmo não tem conhecimento para saber que você é capaz de fazer os dois ao mesmo tempo. Você sabia? Que você é capaz de adquirir conhecimento e adquirir sabedoria neste instante de tempo e espaço. E a partir disso, você vai entender que cada vez mais que você fizer os dois, mais você vai se tornar o quê? Sábia e conhecedora de mais coisas. Isso vai trazer muito aquele conceito, o arquétipo que a gente sempre traz aqui na Alquimia da Mente, da humildade. Você vai consumir livros, cursos, treinamentos, você vai eliminar coisas, e você vai sempre entender que sei que nada sei. Nessa perspectiva, o que? Sempre você está pronta, como se fosse a metáfora do copo cheio e o copo vazio, tá? Quinta lição do Lao Tse é: quem conhece a sua ignorância revela a mais profunda sapiência, tá? Sabedoria, tá? Quem ignora a sua ignorância vive na mais profunda ilusão. Ou seja, se você conhece a sua ignorância, aquilo que você faz mal, aquele ponto fraco que você tem sabedoria, ou seja, uma profunda sapiência. Mas se você ignora, não, mas isso não é tão ruim assim, né? Não, mas não é desse jeito que você está falando, eu acho que você está vendo as coisas de uma outra perspectiva que não é muito do jeito que eu estou falando, você o quê? Vive numa ilusão. Né? Tal como Leibniz postulou no século XVIII, a percepção não é a realidade. E às vezes você cria uma falsa percepção porque para você ele é conveniente. Né? Você admitir a sua escuridão, as suas sombras, né? E tem gente que, nossa, fica balançado. Não, mas eu não tenho sombras, porque isso é errado, Diego. Isso é assim, é assado. Porque o quê? Você foi doutrinada por um sistema de crenças que falava que, na verdade, que fala, né, até hoje, que na verdade a sua escuridão é ruim. A escuridão faz parte. Né? Por isso que a gente tem o dia e a noite, por isso que a gente tem o frio e o calor. Faz parte do seu aprendizado dominar os dois. Mas você fingir
que na verdade você é perfeita. E não existe nenhuma pessoa santa, santo 100%, não existe isso. Isso que é um arquétipo que foi criado para você acreditar que na verdade é assim que as coisas são. E aí, no caso, o que acontece na maior parte das vezes? Uma omissão da verdade, tal como Lao Tse colocou. Porque não existe isso tal como nós estamos, estaremos, né, estivemos nessa terceira dimensão do jeito que nós estamos. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa que é dessa realidade, dessa dimensão, sendo que outras realidades paralelas, dimensões, estão acontecendo de outras maneiras. Não adianta nós negarmos a nossa realidade, sendo que nós queremos criar uma outra fantasiosa, mística apenas, que não é a verdade, tá bom? Se você quer contar com a nossa ajuda para entender isso melhor, até essas leis filosóficas em relação ao seu existir, ao seu eu, clica no primeiro link da descrição. Basicamente, é um curso nosso, um treinamento nosso para te ajudar em relação ao seu progresso, tá bom? Então clica mais para saber mais aqui no podcast ou no vídeo para você entender melhor como isso pode fazer você co-criar a sua nova realidade, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!